A paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui em uma aula especial aqui da nossa escola bíblica dominical, né? A nossa IEADALP. Nesta oportunidade, vamos falar sobre a lição de número 13, encerramento do trimestre juvenil, falando sobre Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. O encerramento de trimestre foi muito abençoado, onde podemos discorrer sobre os personagens de grandes homens de Deus da Bíblia Sagrada. A partir do próximo mês de outubro estaremos com um novo trimestre, o quarto trimestre, vai falar sobre liderança na Igreja de Cristo. Um assunto muito importante para desenvolver já os jovens adolescentes, essa parte da igreja que é muito importante para que ele possa compreender a liderança, a chamada, o propósito que Deus tem na vida de cada um de vocês. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, você professor, que sempre está aqui nos acompanhando. Não esqueça, no final, deixe seu like, comente, curta, compartilhe. Deus vai te abençoar poderosamente. Pois bem, hoje nós vamos comentar sobre Timóteo, né? É o nosso personagem de hoje. Ninguém despreze a sua mocidade. E a temática é bem compatível para o personagem Timóteo, tendo em vista que ele foi chamado por Deus ainda jovem, né? E tinha uma liderança sendo desenvolvida dentro da igreja primitiva. Timóteo era filho de uma judia, né, Eunice, o seu pai grego, mas viveu ali junto com sua mãe e com sua avó Loide, aprendendo as Sagradas Escrituras. Ou seja, dentro de casa, Timóteo já tinha um exemplo de ensino genuíno da palavra de Deus. Então, um grande exemplo que ele tinha dentro de casa, habilitado nas Escrituras Sagradas, ele começava a despontar como um jovem diferente, né, dos demais. Ele tinha testemunho, ele tinha uma referência, ou melhor dizendo, ele era uma referência para aquela geração, para a sua geração. Então, uma das coisas que a gente percebe em Timóteo é que ele vem também, ele enfrenta também algumas oposições, tendo em vista a sua pouca idade. É por isso, Paulo, quando vai escrever para o seu filho na fé, Timóteo, ele vai dizer assim: não despreze a sua mocidade. Você, bem novo, mesmo com a sua pouca idade, mas Deus lhe chamou Timóteo para exercer, para fazer uma mordomia, para trabalhar no reino de Deus, no aspecto de liderança. Então, uma das palavras, um dos conselhos, cartas pastorais de Paulo, que ele escreve para Timóteo, e ele vai dizer assim para Timóteo: não despreze a sua mocidade. Não despreze a sua mocidade. E lá na frente ele vai trazendo mais conselho para Timóteo, ele vai dizer assim: não despreze o dom que há em ti. As pessoas podem até não querer entender, as pessoas podem até não querer acreditar nas dádivas, nos dons que Deus lhe deu, mas você não, Timóteo. Você precisa se envolver com as coisas de Deus, porque é Deus que opera em nós e através de nós. Deus, ele precisava, aquele jovem obreiro, já com a bagagem, com a educação familiar nas Sagradas Escrituras, desenvolver a sua liderança com base na palavra de Deus, e ele precisava desse ensino, ele precisava de um incentivador, ele precisava de um apóstolo Paulo para lhe ensinar a ele compreender o que Deus tinha e que Deus já tinha preparado para a vida de Timóteo. Então, lá na frente também ele vai dizer para Timóteo: não despreze a sua liderança. Isso aqui, ele quer falar para Timóteo de forma submissão e obediência. Apesar de ser novo, apesar de ter um conhecimento, mas a marca do jovem obreiro, Timóteo,
foi a obediência e a sua submissão à sua liderança. Então, precisamos compreender isso. Precisamos levar para os nossos alunos que não precisamos obedecer, precisamos estar ligado à nossa liderança, respeitando, sendo submissa, obedecendo para ser próspero naquilo que Deus tem preparado para fazer através de nós. Então, uma das palavras e os conselhos que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, e ele começa a compreender de fato a sua chamada, a sua liderança marcada por um ensino genuíno das Escrituras Sagradas, grande exemplo de pessoas, e também o apóstolo Paulo, que mesmo na sua fase, podemos dizer, final, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ali ele estava gerando um líder, ali ele estava gerando o seu filho na fé, Timóteo. Estava dizendo: Timóteo, Deus tem um negócio com você, meu filho. Você vai longe, Deus tem um propósito para realizar através de você. E aí, a nossa lição, um dos últimos pontos que me chamou a atenção é: a quem Deus procura? Quem Deus está atrás, né? Quem está na brecha? Quem está preparado? Ao longo deste trimestre vimos histórias, mensagens que marcaram inúmeras personalidades que marcaram a Bíblia Sagrada com um feito extraordinário. Mas a pergunta para você, meu caro professor, jovens, adolescentes e todos que nos assistem: a quem Deus procura? Como você se encontra no meio dessa geração? Uma geração que está cada vez mais caminhando para tantas coisas, inversão de valores e outras coisas. Mas quem é que Deus pode contar nesses últimos dias? Você, meu jovem, será que você será um Timóteo dessa geração, onde Deus quer fazer coisas extraordinárias através de você? Deus escolhe, conclama, convida, como diz o profeta Isaías: a quem enviarei? Mas essa pergunta, ela ecoa nos nossos ouvidos. Deus procura você. Deus tem algo para fazer através de você. Então, você precisa decidir, escolher se vai entender o chamado e a vocação de Deus para a sua vida. Quando Paulo vai ensinar a Timóteo: não despreze o dom que há em ti, Paulo estava dizendo para Timóteo: em meio à sua geração, em meio aos levantes e os oponentes da vida, não pode lhe fazer parar nem desistir de continuar o trabalho que Deus preparou e colocou nas suas mãos. Em meio a tantas coisas, nós precisamos compreender que a vida de Timóteo foi marcada também por ser um jovem, uma liderança muito forte dentro da igreja primitiva. Porém, ele se apegou com a palavra. E Timóteo vai receber uma orientação de Paulo que ele não poderia se apartar do livro. Medita nessas coisas. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Leia a palavra. Fique apenado, conectado com a palavra. Fazendo assim, Timóteo vai salvar a ti e a quem te ouve. Glória a Deus. Então, a quem Deus está à procura nessa geração? Quem está disponível para colocar diante de Deus os seus dons, os seus talentos, e deixar Deus fazer de você um grande trabalhador do Evangelho, um grande obreiro do Evangelho? Quem está disponível para esta obra? Então, Deus levantou nos dias de Timóteo, foi Timóteo, e nesses dias é você, meu jovem, meu caro adolescente. Que Deus ajude você. Precisamos compreender isso e despertar em nós os dons, as dádivas que Deus tem nos dado.
Voltando à linha de raciocínio, Timóteo, ele foi ensinado, ele foi preparado, mas o principal alimento de Timóteo foi a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus consegue nos guiar, nortear, mostrar o caminho certo. Porque se não atentarmos para a palavra de Deus, se não fortalecermos na graça de Cristo, a palavra de Cristo habitado dentro de nós, nós não vamos ter êxito na nossa liderança. Então, você, meu jovem Timóteo, você que é aluno dessa escola bíblica dominical, Deus está à sua procura. Cada vez mais tenha afinidade com a palavra, cada vez mais busque na Bíblia Sagrada refúgio e resposta para suas perguntas e suas indagações diárias. A Bíblia Sagrada foi para Timóteo o grande guia, foi o grande alimento para crescer, para ser um jovem fortificado na fé, na graça, e cresceu em conhecimento através da palavra de Deus. Vemos aí, estamos encerrando mais um trimestre e vamos partir para o próximo trimestre falando sobre liderança na Igreja de Cristo. Escolhido por Deus para servir. Deus escolheu você. Deus tem propósito na sua vida. Portanto, todavia, precisamos estar preparados, alinhado com as Sagradas Escrituras, e igual a Timóteo, educado na palavra de Deus, sendo submisso, obediente à nossa liderança, dando testemunho de crente, fazendo assim, as bênçãos do Senhor nos alcançará e vamos desenvolver dentro de nós uma liderança que Cristo já nos chamou, já preparou e já nos disse o caminho para trilhar. Então, meu caro jovem, meu caro professor, estamos aqui concluindo essa palavra, esta aula da 13ª lição da área da classe juvenil. Que Deus abençoe você, que Deus ajude. Não esqueça, inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. E é a DALP Oficial. Deus tem palavras para você, Deus tem uma bênção para você. Compartilha com os teus amigos. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.